Sabe, galera, o que me entristece nos dias de hoje é saber que aqueles que se dizem cristãos não conhecem o Evangelho de Cristo. Fala aí, galera, beleza? Eu sou Thiago Simões do canal Sobre Jesus e eu gostaria de trazer hoje pra gente um versículo que resume o Evangelho, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. E eu vou ler aqui pra vocês, que já estava separado, que fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É Paulo quem escreve isso e ele se chama de pecador principal. Mas, se a gente for analisar esse texto, ele responde algumas perguntas que nós mesmos podemos fazer a nós mesmos. E eu separei 3 perguntas que esse versículo responde de forma clara. E a primeira pergunta que eu faço aqui hoje é: o que temos? O que temos para a gente entender o Evangelho? O que temos para a gente saber quem é Jesus? O que temos para tudo? E logo na primeira parte do versículo fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Qual é a palavra que é fiel e digna de toda aceitação? É essa aqui, ó, a Bíblia. Ela é o manual da nossa vida. Inclusive, para a gente entender essa parte de manual, eu gostaria de deixar um exemplo. Nós compramos uma cama elástica para minha filha, que faz aniversário dia 3 de novembro. Nós compramos de presente de aniversário para ela. E quando eu fui montar essa cama elástica, eu reparei que estava muito dificultoso de eu puxar as molas para esticar aquele meio da cama elástica. Porque eu estava puxando um do lado do outro e estava muito difícil o trabalho. Até que eu fui ler o manual. E no manual dizia que você tem que puxar primeiro de um lado, depois você vai para o outro lado. E aí você vai fazendo esses paralelos até você conseguir fazer de maneira fácil. Mas eu não fiz de maneira fácil, porque eu não prestei atenção no manual. E muitas vezes a gente quer ser cristão e a gente acha difícil a vida cristã porque a gente não lê o nosso manual. A gente não vê o que tem no nosso manual. E lá em Josué, deixa eu só ler aqui rapidinho pra gente, no capítulo 1, no versículo 8, fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Olha que bacana. Aqui fala que se você meditar no livro dessa lei dia e noite, você vai ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E temos um outro versículo importante também lá em Salmos 1:2 que fala a mesma coisa. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Se você ler e meditar dia e noite na palavra do Senhor, cara, você vai ter prazer aqui. Você vai ter prazer na vida cristã, porque não vai ser mais difícil, vai ser tranquilo, porque você vai saber direitinho o que fazer e o que Jesus, o que Deus quer que você faça. E só para terminar essa primeira pergunta e essa primeira resposta, eu vou ler o Salmo 119:11 que fala assim: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarda esse livro da lei dentro do seu coração. Guarda as palavras de Jesus no seu coração. Amém? A segunda pergunta que eu separei aqui pra gente é: o que somos? Por que nós fomos criados? A gente foi criado para ter uma intimidade com Deus. Mas o que nós somos realmente? Depois que Adão caiu e a gente não perdeu aquela intimidade e só veio ser restaurado depois de Jesus. O que nós éramos? O que nós somos ainda hoje quando não temos Jesus? Pecadores. Está aqui no finalzinho. Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ele fala. Pecadores. E para a gente entender essa parte, eu separei também alguns versículos para a gente. E o primeiro está lá em Romanos 3:23, vamos lá rapidinho, Romanos 3:23, que fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, somos todos pecadores. O que somos? Pecadores. E um outro versículo também interessante é esse aqui, ó, de Gênesis 8:21, que eu separei aqui, que fala que o desígnio humano é mau desde criança. Fala assim: o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Esse suave cheiro era a oferta que Noé tinha dado para Deus depois que a arca acha finalmente uma terra firme. E aí o Senhor fala: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem,
porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Cara, o homem é mau desde criança. Se a gente coloca 2 brinquedos, dá um para cada criança, elas vão querer brigar pelo mesmo brinquedo. E se a gente troca os brinquedos, e se a gente tira um brinquedo, elas vão brigar pelo outro. Por quê? Porque é a natureza humana, é brigar. A natureza humana é ser birrenta. A natureza humana só quer o que é melhor para si. Essa é a natureza humana. Mas Deus sabia como nós éramos, e Ele já estava planejando um plano de salvação, que vem a partir da nossa terceira e última pergunta, que é justamente o que precisamos. O que somos? Pecadores. E se somos pecadores, o que precisamos para deixar o pecado de lado? Isso também está escrito nesse versículo, no meio dele, que diz assim, que Cristo Jesus veio ao mundo. O que precisamos é de Cristo Jesus, porque foi Ele que veio ao mundo para salvar nós pecadores da nossa imundície, para salvar nós pecadores que somos maus desde a nossa meninice. Você compreende o tanto que isso é vasto, tanto que isso é grande? Deus, Ele nos ama tanto, que apesar dele se irar com o pecado, Ele manda o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, para sofrer por nós. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós nem nos damos ao trabalho de ler pelo menos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente não dá nem esse trabalho para compreender o que Jesus fez por nós, para entender o que Jesus fez por nós. Leia a Bíblia, que é o que temos. Entenda que somos pecadores. E entenda que o que precisamos é de Cristo Jesus. E eu vou ler alguns versículos aqui para mostrar por que nós precisamos de Cristo e o que isso significa. E lá em Romanos 3, eu vou voltar lá para Romanos 3, que nós já lemos o 23, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora eu vou ler o 24 e 25, que fala assim, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, graça é um favor imerecido, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Presta atenção no que está falando nisso. Para manifestar a sua justiça. Se Deus como Deus é justo, Ele não podia nos perdoar de qualquer forma. Não podia ser por sacrifício de animal. Não podia ser pelo sacrifício de qualquer pessoa. Tinha que ser de uma pessoa extremamente santa, de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que realmente era exemplo. E esse alguém foi Jesus. Esse foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado. E Ele veio para morrer por nós, para manifestar a justiça de Deus. Aí sim, Deus mostrou a sua justiça, trocando os nossos pecados por alguém justo. E esse justo levou nossos pecados sobre Ele. E hoje mora lá nos céus, está sentado à direita de Deus Pai. E é somente por Ele que vamos a Cristo. Isso está lá em 1 Timóteo. Deixa eu ler aqui rapidinho, 1 Timóteo 2, versículo 5, que fala assim, porquanto há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, é o que precisamos. E tem um outro versículo também importante, lá em João, capítulo 14, versículo 6, fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Deposite a sua esperança em Jesus, confie em Jesus, saiba que Jesus é aquele que Deus prepara desde Gênesis para ser o nosso Redentor. Amém? E para concluir, cara, eu vou ler aqui rapidinho Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, o sangue de Jesus. E sem derramamento de sangue não há remissão. Foi lá naquele derramar de sangue que a gente perdeu os pecados. Mas como que a gente perde os pecados? É crendo em Jesus Cristo. É tendo Ele como exemplo. É vendo o que Jesus fez. Lendo o que Jesus fez, que é o que temos é a Bíblia. E ela nos mostra o que Jesus fez. Sigamos isso. Vamos seguir Jesus. Vamos ter Ele como exemplo. Lá em Gálatas 2,20, eu vou ler aqui rapidinho também, fala assim, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que diz aqui, Cristo vive em mim. Eu morri para mim mesmo. Se você toma a sua cruz e segue Ele, é Ele que vive em você agora.
mas você vai ver que o cristianismo deixará de ser um fardo para você. Amém? E, galera, a gente precisa se arrepender. Lá em Romanos 10, 9, eu vou ler aqui rapidinho pra gente, fala assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não adianta você falar, eu creio em Jesus, porque isso não vem do coração. Crer em Jesus tem que vir do coração, é você demonstrar. Não adianta você falar que ama alguém se você não demonstra amor por essa pessoa. Você tem que ter no seu coração. Só assim você saberá que você é salvo, porque diz aqui, serás salvo. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário, e se esse vídeo falou mesmo com você, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal, porque vem muito mais por aí. É o canal Sobre Jesus, vídeos novos todas segundas e sextas-feiras. E Deus te abençoe e te guarde, sobre ti Ele levante o rosto e traga paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo. Em nome de Jesus. Até a próxima.